Olá, meus irmãos, tudo bem? Bom, estou aqui para dizer para vocês que nós estamos finalizando, né, essa aula sobre o fruto do Espírito Santo, no texto da carta aos Gálatas, mas esse é um estudo que nunca termina, porque, na verdade, não é um simples estudo, é uma lição de vida, então quero só esclarecer isso, né, lembrar, eu sei que vocês já estão atentos, aqueles que estão acompanhando todas as aulas, estão acompanhando lá no YouTube os vídeos, estão orando, estão santificando, estão se percebendo dentro do texto, né, aplicando isso na própria vida. Hoje minha proposta aqui é diferente. Eu quero ler hoje o texto aqui do capítulo 6 e vou fazer um comentário, vou conversar aqui de uma forma um pouco mais solta, né? Sem fazer pontos, sem estabelecer aqui uma relação com nada, mas simplesmente discutir sobre esse texto por ele ser uma finalização de tudo aquilo que Paulo já falou, de tudo aquilo que nós já conversamos aqui, todas as recomendações. Vamos fazer aqui um apanhado geral, né? Para a gente entender o que realmente eu absorvo disso, o que realmente isso fica na minha vida, tá? Então, vamos ler esse texto com atenção. Gálatas capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais devem restaurar essa pessoa com espírito de brandura. Mas tenha cuidado para que você não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas que cada um examine o que está fazendo e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa não semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque, no tempo certo, faremos a colheita. Se não desanimarmos. Por isso, então, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixar circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que praticam a circuncisão guardam a lei, mas querem apenas que vocês se deixem circuncidar para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado. Para mim, eu estou crucificado para o mundo, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Quanto aos mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o espírito de vocês. Amém. Bem, de uma forma bem abrangente aqui, né, falando assim a respeito desse capítulo, o apóstolo Paulo, ele está finalizando suas conclusões, dando algumas considerações finais, e ele sempre, quando ele cita todas essas palavras aqui, ele está falando referente ainda àqueles judaizantes, ele está falando sobre a prática deles, qual vai ser a consequência, o que eles estão colhendo, né, para eles. Então, aqui ele começa a falar sobre as responsabilidades de uma pessoa que é espiritual, né? Uma pessoa que carrega realmente as marcas de Cristo na vida dela, tanto na questão espiritual, quanto na questão do dia a dia, que é o caso dele, né? Ele tinha marcas
realmente da violência colocada sobre a vida dele, de doenças, de tudo aquilo que recorreu sobre a vida dele, por ele ter se dedicado a vida inteira, né, a levar o evangelho para as pessoas. E também ele fala sobre a semeadura. Então aqui ele está querendo, colocando, né, aqui uma divisão daquelas pessoas que são espirituais, que vivem na vida pelo Espírito Santo, unicamente pelo Espírito Santo, que são pessoas que têm um espírito acolhedor, de cuidado mútuo, de responsabilidade com si próprio e responsabilidade com os demais, que cuidam daqueles fracos na fé, que se atentam, né, àqueles que estão se desviando do caminho, né, mas que também cuida de si próprio. Então, há um equilíbrio entre a sua responsabilidade de cuidar de si, estar bem, para poder cuidar dos outros. Outra coisa também que ele coloca aqui é que parece que há uma contradição, né? Que ele fala primeiro, ele diz no versículo 2, né? Leve as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, assim mesmo se engana. Mas que cada um examine o que está fazendo e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro, porque cada um levará seu próprio fardo. Então, primeiro ele fala para levar, né, a carga um do outro, depois diz que cada um tem que levar o seu próprio fardo. Então, primeiro, ele está falando da lei máxima, né, dos mandamentos, que é a principal, né, que ele coloca como a lei do amar uns aos outros, né. Essa foi uma das leis do próprio Jesus Cristo. Se cumprir essa, cumpre todas as demais. E então, dessa forma, aqueles que são espirituais cumprem essa lei, né? E quando ele diz sobre o fardo um do outro, ele diz o seguinte, que cada pessoa tem responsabilidade sobre aquilo que faz. Então, responsabilidade sobre aquilo que fala, sobre aquilo que faz, sobre aquilo que pensa, né? Ele vai cair sobre ele a responsabilidade. E aí, quando ele continua falando, a gente entende que realmente é isso. Ele diz assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas e com aquele que instrui. E no 7, não se engane de Deus, não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Aqui ele está colocando de uma forma bem dura, para explicar que de Deus não se esconde nada. Nada está escondido, ninguém faz pegadinha com Deus. Então, todas as coisas, tudo aquilo que nós fazemos aqui, né, tanto de bem, tanto de mal, tudo isso está visto, tudo isso tá transparente, né, para Deus, mesmo que a gente pense que de alguma forma a gente possa enganar a Deus, né, e assim ter a aparência de bondade, mas no fundo, eu tenho motivos ou as minhas convicções, né, elas são outras, né, aquilo que realmente está me motivando ali é uma coisa ruim, né, eu tenho uma aparência de bom, mas por dentro eu estou totalmente tendo aquela ganância, né, aquela vontade de prejudicar, né, mas aparentemente é bom. Então, nada disso está coberto, porque Deus, ele sonda os corações de cada um. Outra coisa interessante aqui que ele fala nessa parte, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aqui também ele estava falando, né, dos judaizantes, que assim, eles estavam colhendo realmente aquilo que eles estavam fazendo, era para se autopromover, então eles estavam querendo se justificar, né, pelas obras, e estava querendo levar outras pessoas também a fazer o mesmo. Então, tudo aquilo ia ser retornado para eles próprios, né, porque aquilo ali não tinha vida, né, aquilo ali, na verdade, estava sendo simplesmente para eles próprios se gloriar-se, e tudo aquilo ali ia ter uma retribuição, né? Não diz assim se é algo eterno, ou se é algo de perder salvação, ou se nada disso, mas ele diz que há consequências dos atos, né, praticados.
No 10, ele diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aqui ele não está excluindo nenhum grupo nem outro, muitas vezes nós se enganamos nesse texto, que nós temos que cuidar daqueles que estão dentro da igreja, temos que cuidar daqueles que professam a mesma fé que a gente, e, em segundo plano, as pessoas de fora. Na verdade, não. O bem, ele tem que ser feito a todos, né? Principalmente aqui, na sua vida da fé, é porque é a partir dali que é o início, né? A partir dali que você está compartilhando a mesma palavra, você está inserido no mesmo corpo. Então, quando há esse cuidado mútuo, o cuidado com os de fora também vai ser em conjunto. Então, eu entendo aqui que numa ação da igreja, ela deve ser feita em conjunto. Então, se uma pessoa não está bem, como que você vai poder fazer uma ação com maior impacto, né, uma comunidade, por exemplo, se você tem um corpo dividido, né, com muitas pessoas fracas na fé, outras pessoas mais ou menos. Então, cuidado com uma intencionalidade de você conseguir avançar com uma ação em conjunto, com todos ali na mesma pegada, né, vamos dizer assim, né. E, por fim, ele dá os conselhos finais, né, então, quando ele diz assim, ele volta, né, a falar os assuntos que ele já falou em toda essa carta, né, vejo com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho, todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixar circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, aqui ele estava falando dos cristãos que eram os judeus, né, que tinham se convertido, mas que não estavam seguindo a vida deles simplesmente olhando para Cristo. A vida deles não estava totalmente centrada em Cristo. Então, ele estava falando do motivo deles fazerem isso. Eles estavam querendo viver uma vida sossegada, né? E eles sabiam que viver numa vida de cômoda, né, dentro da religião, eles não iam passar por aquilo que o apóstolo Paulo passou, por exemplo, né, por pregar a cruz de Cristo e ser expulso da sinagoga, perder privilégios, né? E isso, infelizmente, acontece também no nosso meio. Infelizmente, às vezes, pessoas que têm um cargo, pessoas que estão, às vezes, se beneficiando de uma ação religiosa que leva as pessoas, na verdade, mais para um abismo, né, para o engano, mas como ele está lucrando com aquilo, ele está bem com todo mundo, ele está participando de todas as reuniões, está tudo muito bem, tudo muito bom, mesmo ele sabendo que aquela prática é errada, ele não fala nada por uma questão de conveniência, né? E aquilo ali ele está plantando para si próprio, porque tudo o que é feito às escuras, uma hora vem à tona, né? E explode em quem está envolvido. E aí ele diz, né, ele alerta, né, que nem eles mesmos cumpriam aquilo. Na verdade, ele estava querendo usar vocês para poder se beneficiar, se promover, para falar, olha só como é que nós somos bons, né? Olha só como é que nós estamos certos, tá vendo? Olha só quantas pessoas estão se convertendo, olha como o apóstolo Paulo estava errado. Talvez coisa assim, status, puramente, né? E, e isso também, muitas vezes, quando nós pensando, né, na questão social, né, da igreja, quando é feito algum tipo de ação de impacto, algum evento social, alguma coisa de distribuição de cesta básica, algo assim, e a gente, infelizmente, vê isso, né, muita promoção, músicas comoventes, né, tristes, toda aquele aparato de câmeras muito bem localizada para mostrar a pessoa entregando, né, comove as pessoas para fazer uma propaganda, tudo mais. Não vou dizer que isso é 100%, as pessoas têm isso, mas quando se trata do ser humano, tudo pode se esperar. E é um perigo isso, né, porque você está usando uma pessoa ali, muitas vezes aparecendo a imagem dela sem uma permissão dela, para poder se autopromover, né? Intencional ou não, não estou julgando aqui, mas é um grande perigo, né? E por fim, né, ele fala do exemplo dele, que ele nunca, né, teve essa intenção de gloriar, porque ele gloria, na verdade, na cruz de Cristo, que as marcas, né, dessa pregação, as marcas da vocação dele, da missão dele, estavam ali, realmente nele,
e que ninguém podia molestar ele, nada daquilo ali, porque ele já estava calejado, né? Vamos dizer assim. Então, nada daquilo que poderia acontecer, mesmo ele estando triste por causa deles, mesmo ele estando decepcionado por causa deles, mas que ele ia avançar, né? Que há muitos outros ali naquela região, em outras partes também, que estão sedentos de ouvir a palavra, né? Que, vamos dizer assim, parafraseando, né? Vamos colocar em outras palavras assim, o reino segue, né? Não é por conta de uma decepção, de alguém que de repente se desviou, de uma coisa assim, que ele vai parar, né? E que nada daquilo poderia abalar ele, porque a cruz de Cristo, ele supre tudo. Ele é maior que tudo, né? Então é isso, meus irmãos. Deixo, na verdade, assim, mais assim como uma reflexão. Eu queria que, na verdade, soasse assim mesmo, né? É um estudo mais diferente do que fiz agora, para fechar, né? Fechar no sentido assim só de finalizar essa parte, mas que a gente continua a nossa conversa aí nas redes sociais, no WhatsApp, seja o que for, se quiser ligar, se quiser, vamos aí, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês e até uma próxima em breve.